Olá, eu sou a Alessandra, uma das coordenadoras da disciplina História no PVS CEDERJ. Na videoaula de hoje, vamos discutir os aspectos das colonizações europeias nas Américas entre os séculos XV e XVIII. Você pode encontrar esse tema no capítulo 5 do módulo 1 do nosso material didático. Vários reinos europeus estabeleceram colônias nas Américas, como mostra o mapa na sua tela. Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda. Nesse vídeo, nós vamos nos concentrar nas ações colonizadoras de espanhóis e ingleses e seus objetivos de ocupar e explorar economicamente o continente americano. Mas antes, observe com atenção essas duas imagens. Ambas são estátuas do navegador Cristóvão Colombo, situadas em Barranquilla, na Colômbia, e Waterbury, nos Estados Unidos. Na cidade colombiana, a fotografia do ano de 2021 mostra a estátua sendo derrubada, ao lado da bandeira Huipala, que remete aos povos originários da região dos Andes. Na cidade dos Estados Unidos, a estátua de Colombo apareceu decapitada em 2020. Por que será que esses monumentos públicos que homenageiam o navegador europeu são hoje contestados? Será que conhecer a história do período colonial pode nos ajudar a entender essas ações tão atuais? Como dissemos, a exploração dos recursos econômicos das terras americanas era um dos principais objetivos dos reinos europeus. Por isso, eles buscaram incessantemente reservas de metais preciosos e produtos que tivessem valor no mercado consumidor europeu. No caso da Espanha, os colonizadores logo encontraram metais preciosos nas ilhas do Caribe e principalmente em áreas na parte sul e norte do continente. Eram minas de prata e ouro que rapidamente atraíram funcionários da coroa e muitos colonos espanhóis, ricos e pobres. A extração desses metais se baseou na exploração intensa da mão de obra indígena local. Para recrutar trabalhadores, a coroa espanhola fez uso de uma prática já adotada entre os indígenas, um tributo que uma comunidade pagava em dias de trabalho a uma autoridade superior. E, nesse caso, a autoridade superior era o rei espanhol. Um dos nomes dessa prática foi mita. Assim, milhares de pessoas, sobretudo homens, foram obrigadas a deixar suas aldeias e se encaminhar para as minas. Em teoria, esse era um trabalho temporário, ao final do qual as pessoas deveriam retornar às suas comunidades. Na prática, o trabalho exaustivo e em condições precárias provocou o adoecimento e a morte de muitos trabalhadores e afetou a sobrevivência material e social de sua comunidade de origem. No mesmo período, séculos XVI e XVII, os metais americanos sustentaram a riqueza e o poder da monarquia espanhola. As regiões mineradoras concentraram milhares de trabalhadores, pequenos e grandes comerciantes, artesãos, artistas, donos de minas, funcionários da coroa. A cidade de Potosí, na atual Bolívia, por exemplo, contabilizava cerca de 160 mil pessoas por volta do ano de 1650. Para atender às necessidades desses centros urbanos, regiões próximas desenvolveram atividades agropecuárias. Plantações e pastos se estabeleceram, então, nas terras indígenas, cuja força de trabalho também foi utilizada pelos colonos. Em outras regiões, as riquezas dos colonos, da nobreza e da monarquia espanhola vinham da agricultura de exportação, no modelo de plantation, grande propriedade, monocultura exportadora e mão de obra escravizada, nesse caso de africanos. Aqui, vale a pena apresentar o caso das Ilhas do Caribe, onde chegaram as caravelas de Cristóvão Colombo. Nessa região, a população indígena foi quase exterminada ainda nas primeiras décadas de presença espanhola do século XVI, por causa da violência e das epidemias. As plantations estabelecidas mais tarde recorreram, então, à exploração dos africanos escravizados, cujos descendentes hoje formam a maior parte da população de países como Haiti, Jamaica e República Dominicana.
Agora que nós identificamos as principais atividades econômicas, vale a pena destacar alguns aspectos gerais da economia colonial nas possessões espanholas. O primeiro deles é a existência de atividades produtivas voltadas para o mercado externo e interno. Portanto, a economia colonial não se construiu apenas na relação com a metrópole, entre América e Europa. Por causa disso, um outro aspecto que a gente pode identificar é a existência de redes econômicas internas entre regiões das Américas e entre os próprios colonos, muitas vezes com pouca participação da metrópole. O terceiro aspecto é a utilização de diferentes formas de trabalho compulsório, aquele em que o trabalhador sofre uma coerção para realizar a sua atividade. É o caso da escravização de africanos e também de indígenas, assim como do tributo pago em dias de trabalho pelos indígenas, aquele tributo que sustentou a atividade mineradora. Um quarto aspecto é a invasão permanente das terras dos povos indígenas, que foram apropriadas pelos colonos. A penetração desses colonos para o interior sempre iniciou um novo ciclo de escravização de indígenas e de morte por doenças, assim como a desestruturação das comunidades nativas. Por fim, as sociedades surgidas nas Américas constituíram-se a partir da presença de espanhóis, povos indígenas e povos africanos, entre os quais a miscigenação foi um elemento marcante. Esse processo gerou uma estrutura social hierarquizada, na qual a cultura europeia foi vista como superior. Isso significou que religiões, conhecimentos, visões de mundo e formas de viver de origem ameríndia e africana, embora presentes em toda a América, foram permanentemente marginalizadas ou invisibilizadas. Agora, cabe perguntar: enquanto esse processo colonizador se desenvolvia nas áreas espanholas, o que se passava nas terras da monarquia inglesa, sobretudo na América do Norte? Uma primeira informação importante é que a presença inglesa nas Américas só se tornou mais efetiva no início do século XVII, 100 anos após a presença espanhola. É possível entender esse aspecto quando a gente olha para o que acontecia no Reino Inglês, onde ocorriam disputas políticas e religiosas, inclusive armadas, em torno do limite da autoridade real. Se a gente voltar à nossa aula de reformas religiosas, vamos lembrar que uma nova igreja surgiu na Inglaterra, a Igreja Anglicana, que tinha o rei como autoridade máxima. Pois bem, católicos e grupos protestantes ingleses, chamados de puritanos, rejeitavam pertencer a essa igreja anglicana e, por isso, sofriam intensa perseguição do Estado, o que gerou muita instabilidade política. A própria colonização das terras americanas foi uma das saídas para a resolução desses conflitos. Assim, ao longo dos séculos 17 e 18, foram criadas 13 colônias próximas ao litoral do Oceano Atlântico. As pessoas que migraram da Europa para essas colônias tinham diferentes motivações. Parte delas eram os chamados puritanos, que tentavam escapar da perseguição religiosa que sofriam. Já pessoas com mais recursos viam na América possibilidades de investimento econômico e enriquecimento. Por fim, muitos imigrantes eram pessoas pobres que vieram para o continente americano como servos, contratados pelos colonos mais ricos para trabalhar em suas terras durante um período de tempo definido. Era a servidão por contrato. A exploração econômica das 13 colônias inglesas se baseou nas possibilidades oferecidas por cada região. Por isso, podemos identificar diferenças entre as colônias. As terras da região sul eram muito adequadas para a agricultura de exportação, que se baseou na grande propriedade e no trabalho, primeiro de servos de origem europeia e depois de africanos escravizados. Dessa forma, essas colônias se assemelharam ao que vimos sobre algumas regiões da América Espanhola. Já as colônias do norte não ofereciam essa potencialidade e seus colonos voltaram-se inicialmente para a produção agrícola de subsistência e atividades pesqueiras. Com o tempo, também se desenvolveram nessas colônias atividades como a construção de navios e um importante comércio,
com outras colônias inglesas e também colônias espanholas, além de regiões do continente europeu e africano. No norte, servos europeus e escravizados africanos também estavam presentes, mas havia uma grande quantidade de trabalhadores livres. Por fim, as colônias do centro foram as últimas a surgir. Nessa região, foram desenvolvidas atividades agropecuárias que atendiam o mercado interno das colônias, ao lado de atividades comerciais, com a presença de africanos escravizados e trabalhadores livres. Pensando no que a gente já discutiu sobre as colônias espanholas, vemos que nas possessões inglesas também se desenvolveram atividades voltadas para os mercados externo e interno, estabelecendo redes comerciais entre regiões das Américas, com a Europa e com a África. É importante destacar a força conquistada pelos comerciantes das colônias do norte, que articularam um circuito específico que chamamos de comércio triangular. Ele reunia trocas de produtos entre colônias inglesas do norte, colônias inglesas do sul, colônias do Caribe e regiões africanas, como mostra o mapa. Mas havia um elemento que articulava todas essas trocas: o tráfico de pessoas escravizadas da África para diferentes partes das Américas. Assim como nas colônias espanholas, nas colônias inglesas também vamos registrar a invasão permanente de terras dos povos indígenas e as mortes decorrentes de conflitos armados e doenças. Em algumas colônias inglesas, enquanto não houve a expansão agrícola sobre as terras dos indígenas, os colonos estabeleceram com esses povos um comércio permanente. Diferentes formas de trabalho compulsório, como a escravização de africanos e a servidão por contrato, também estiveram presentes nas colônias inglesas. Entretanto, naquelas do centro e do norte, a presença do trabalho livre foi maior. E, por fim, assim como nas sociedades surgidas nas áreas espanholas, a estrutura social hierarquizada também se verificou nas colônias inglesas, baseada na crença na superioridade da cultura europeia. Nessas áreas inglesas, a miscigenação também esteve presente, ainda que de maneira menos marcante, ao lado de uma ação deliberada para converter indígenas e africanos ao cristianismo. Mas, no caso da colonização inglesa, essa ação de catequização não foi uma responsabilidade da Igreja Anglicana, a igreja oficial do Império Britânico, mas uma tarefa dos colonos pertencentes a diferentes igrejas cristãs. Então, até aqui, nós vimos que as ações colonizadoras espanholas e inglesas compartilharam alguns elementos comuns, mas também apresentaram diferenças. Agora, vamos discutir brevemente um último aspecto: como se estabeleceu a autoridade das metrópoles sobre as colônias americanas. Desde as primeiras ações colonizadoras, a coroa espanhola estabeleceu regras e leis para fazer valer sua autoridade na América. Criou uma estrutura administrativa para o domínio político das colônias e estabeleceu uma série de mecanismos que buscava controlar seu comércio. Podemos citar aqui a determinação de portos específicos por onde as mercadorias deveriam ser exportadas e importadas, e também a concessão do monopólio de compra e venda de determinados produtos a empresas privadas europeias, as chamadas companhias de comércio. O Pacto Colonial é um dos conceitos utilizados pelos historiadores para compreender e descrever essa dinâmica de controle econômico da metrópole sobre a colônia. Mas, entre a intenção de controle e o gesto real, ia uma grande distância. Isso porque, no dia a dia das colônias, a autoridade dos funcionários metropolitanos não alcançava todas as regiões da mesma maneira, e era muito difícil fiscalizar todas as ações dos colonos. Práticas de contrabando e trocas comerciais não autorizadas ocorreram com frequência, inclusive entre colônias de diferentes monarquias europeias, como no caso das trocas entre comerciantes do Rio de Janeiro e regiões espanholas ao sul do continente. Os colonos sempre buscaram também
negociar espaços de atuação política com os funcionários da coroa e, em situações que se sentiram desrespeitados pela metrópole, organizar movimentos de resistência. Já nas colônias subordinadas à Inglaterra, entre o início do século XVII e meados do século XVIII, a metrópole fez uso de regras que permitiam uma maior autonomia política e econômica para os colonos. Isso fez com que, em várias colônias, se fortalecessem atividades de comércio interno e externo, como nós já discutimos, e também fossem criados órgãos locais de administração, nos quais os próprios colonos atuavam. Esse tipo de estrutura foi denominado de autogoverno e deu origem a tradições políticas próprias nas colônias inglesas. Quando, a partir da década de 1760, a metrópole inglesa tentou aumentar o controle político e econômico das colônias na América, o caldo entornou e acabou resultando num movimento de independência. Mas isso já é assunto para uma outra videoaula. Bom, depois de conhecermos um pouco mais sobre as políticas colonizadoras da Espanha e Inglaterra, vamos voltar às estátuas derrubada e decapitada de Cristóvão Colombo, que vimos lá no início da nossa videoaula. Elas foram colocadas em espaços públicos nos séculos XIX e XX, como homenagem ao chamado descobridor da América, como uma espécie de celebração do seu feito. Hoje, no século XXI, a contestação a essas estátuas traz para o debate o processo de colonização europeu nas Américas. O que ele significou para os povos indígenas e para os africanos escravizados, trazidos à força para o continente? Acima de tudo, o que continua acontecendo com os descendentes de indígenas e africanos e suas culturas nos dias atuais? Qual é o significado de Cristóvão Colombo para essas pessoas? Pense aí. Para você, que personagem histórico mereceria uma homenagem da sociedade brasileira? E agora, vamos terminar a nossa videoaula com o exercício do Enem do ano de 2020. Vamos começar lendo o texto introdutório da questão. A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Eduardo Galeano, no livro As Veias Abertas da América Latina, publicado em São Paulo pela editora Paz e Terra no ano de 1978. O primeiro passo para a gente conseguir responder essa questão é entender o que é essa divisão internacional do trabalho que o autor coloca. Então, imagina que esse é um conceito, essa é uma construção de ideias para compreender como que se divide entre países e entre regiões a produção econômica mundial. Nem todos os lugares produzem todas as mercadorias. Alguns lugares se especializam na produção de algumas mercadorias que vendem para outros lugares, que, por sua vez, são especializados na produção de outras mercadorias que circulam mundialmente. Então, é uma divisão mundial dentro da economia capitalista, em que as regiões geográficas ou continentes se especializam na produção de determinadas mercadorias. No caso da América Latina, o Eduardo Galeano está dizendo que desde sempre, nessa divisão internacional do trabalho, a América Latina se especializou em perder. Então vamos para o enunciado. Escrito na década de 1970, o texto considera a participação da América Latina na divisão internacional do trabalho, marcada pela... E aí vão as alternativas. A, produção inovadora de padrões de tecnologia. B, superação paulatina do caráter agroexportador. C, apropriação imperialista dos recursos territoriais. D, valorização econômica dos saberes tradicionais. E E, dependência externa do suprimento de alimentos. Ora,
Considerando as informações que a gente trabalhou nessa videoaula sobre a colonização europeia nas Américas e sobre as atividades econômicas desenvolvidas, sobretudo na América Espanhola, que faz parte da América Latina, qual alternativa você marcaria como a correta para essa questão? Vou dar 5 segundos para você pensar. A alternativa correta é a alternativa C, a apropriação imperialista dos recursos territoriais, que vai ao encontro do que a gente discutiu na videoaula sobre como a terra na América Latina, de posse indígena, foi apropriada pelos colonos europeus que desenvolveram uma série de atividades econômicas lucrativas, seja agricultura de exportação, seja pecuária, ou seja, inclusive as reservas de metais preciosos. A alternativa A não pode ser a correta, porque nessa divisão internacional do trabalho, desde o século XVI, a América Latina não se destacou pela produção de tecnologia, muito pelo contrário. Nessa divisão internacional do trabalho, países localizados na Europa, alguns países da Ásia e os Estados Unidos é que se especializaram nessa produção tecnológica, que por sua vez é exportada para outros países. E aí se incluem os países da América Latina. Alternativa B, superação paulatina do caráter agroexportador. Essa alternativa também está incorreta, uma vez que, até os dias atuais, boa parte das economias latino-americanas se sustentam na exportação de produtos agrícolas para outros países. Né? Alternativa D, valorização econômica dos saberes tradicionais. Como a gente disse ao longo da aula, os saberes tradicionais que vieram de povos indígenas e também de povos africanos foram desvalorizados pela cultura europeia, que inclusive via esses conhecimentos tradicionais como um não saber, como uma coisa que estava fora de qualquer padrão científico. E, por fim, a alternativa é uma dependência externa do suprimento de alimentos. Essa alternativa também está incorreta, uma vez que, em boa parte dos países latino-americanos, o seu mercado interno é abastecido pelos seus próprios produtores. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e sigam firmes nos seus estudos.